Uma dupla de psicopatas que acharam uma maneira nada comum de conseguir fazer dinheiro na época vitoriana. Eles simplesmente matavam e depois vendiam as suas vítimas. Exatamente. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de William Burke e William Hare. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe também para seus amigos. E caso você já seja inscrito no canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Compartilhe também para seus amigos, deixe seu like. Mas hoje eu vim falar para vocês um dos casos bem característicos da era vitoriana, que é o caso dos assassinos William Burke e William Hare. Que são dois assassinos, assim, bem peculiares, vamos dizer assim, no mínimo. Porque eles simplesmente decidiram vender o corpo de suas vítimas para poder fazer uma grana extra. Se você ficou curioso também por esse tipo de conteúdo, tem uma playlist aqui falando só sobre casos criminais vitorianos, da época vitoriana, que tá bem recheado, tem bastante coisa bem, assim, característica dessa época, tipo envenenamento, assassinatos ocultos, assim, uma coisa bem vitoriana mesmo. E nesse caso, ele é bem marcado por essa era porque envolve uma certa parte que é a medicina, e a gente sabe que a medicina nessa época era bem cabulosinha, vamos dizer assim. Mas chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas e simbora pro vídeo de hoje. Antes de começar a falar sobre o caso em si, eu preciso dar um breve contexto para vocês sobre o que era a Era Vitoriana, pra gente poder se situar nessa época um tanto quanto, assim, pitoresca, né? Acho que essa é a palavra. A Era Vitoriana refere-se ao período do reinado da Rainha Vitória no Reino Unido de 1837 a 1901, que é claro que foi marcada por grandes mudanças sociais, políticas, culturais e muita coisa também religiosa, né? Mas o que torna praticamente a Era Vitoriana tão macabra talvez seja sua obsessão meio bem estranha por morte, exatamente. Parece que naquela época vitoriana todo mundo gostava de falar sobre morte. A gente vê grandes clássicos como Drácula, Frankenstein, clássicos de Edgar Allan Poe, que, assim, tinha um quesinho de morte ali, sabe? Tinha um quesinho meio macabro, principalmente na literatura, que tinha essas coisas, medo do desconhecido. Fora também que tinha a parte, talvez, assim, mais, assim, pitoresca da era vitoriana, que é o caso da medicina. A gente sabe que na época vitoriana houve um grande avanço na medicina. Várias coisas que a gente conhece hoje vieram dessa época, vários conceitos que a gente preza hoje vieram justamente dessa época. Mas até a gente chegar a esses conceitos, a gente tinha uma coisa muito meio bizarra, né? Vamos dizer assim. Tinham cadáveres sendo dissecados e fazendo autópsias para pessoas verem. Era tipo assim, pessoas sendo guilhotinadas ao vivo para, tipo assim, 1.000 pessoas, muito mais de 1.000 pessoas. É uma coisa meio bizarra a parte, a era vitoriana. E foi nesse meio da parte da medicina que se encontram os dois carinhas, dois personagens principais dessa história, que é o William Burke e o William Hare. Eu vou tratar os dois de Burke e Hare pra gente não confundir tanto assim as coisas. Os dois assassinaram praticamente 16 pessoas em um período de praticamente apenas um ano ou menos. E todos esses corpos foram vendidos para a Universidade de Edimburgo de Medicina. Mas vamos lá, quem eram essas duas pessoas pitorescas? William Burke nasceu por volta de 1792 em Urney, no condado de Tyrone, na Irlanda. Ele era um dos filhos de um casal de classe média e, eventualmente, esse casal de classe média era agricultor. E ele, junto com seu irmão chamado Constantine, receberam educação pouco privilegiada, eles não tinham tanto acesso assim à educação. E logo na adolescência, os dois decidiram se alistar no exército britânico. Burke acabou conhecendo uma mulher que morava no condado de Mayo, e ele foi viver com essa mulher nesse mesmo condado, onde eles tiveram um filho ou uma filha, não consegui achar ao certo se era qual dos dois gêneros. Você sabe que ele teve um filho com essa mulher. Mas esse casamento não durou muito, não consegui achar a data de início, varia muito sobre a data, mas se sabe-se que em 1818, depois de uma briga com o sogro, o Burke decidiu abandonar a sua filha e a sua esposa para viajar. Ele se mudou para a Escócia e se tornou um operário trabalhando no Union Canal. E se estabeleceu na vila de Maidstone e conheceu uma mulher chamada Ellen McDougall. E lembre bem também desse nome porque ela também vai ser uma das pessoas que vai participar
pouco ativamente, mas vai participar dos assassinatos. Logo, essa mulher, a Ellen McDougall, ela veio a se tornar a sua segunda esposa. Logo assim que eles se casaram, eles se tornaram ambulantes, vendendo coisas que eles achavam no lixo ou coisas que eles compravam e revendiam. Mas Burke se tornou sapateiro, uma carreira que ele teve até certo sucessozinho, vamos dizer assim. Agora, William Hare, que nasceu provavelmente no condado de Armagh ou no condado de Londonderry, sua idade, tanto também a data de nascimento, é muito incerta, já que quando ele foi preso, ele disse aos guardas que tinha apenas 21 anos de idade, porém, há registros de que ele nasceu ou em 1792 ou em 1804. Uma coisa que eu tenho que pedir perdão aqui é que se eu errar as datas falando 1900, porque eu tô muito mais acostumado a falar 1980 ao invés de falar 1800 e cacetada ou 1790. Tô muito mais acostumado a falar 1900. Então já peço perdão aqui a vocês de antemão. As informações sobre a sua vida são bastante escassas, não se sabe de quem ele era filho, mas provavelmente ele era trabalhador agrícola e trabalhava na Irlanda antes dele se mudar para a Grã-Bretanha. Ele também trabalhou no Union Canal durante 7 anos antes dele se mudar para Edimburgo, onde ele posteriormente decidiu trabalhar como coveiro. Foi então que ele se mudou para um bairro chamado Tennant's Close e ele veio morar numa casa de um homem chamado Logue e também de sua esposa chamada Margaret Lade. E quando o proprietário da casa morreu em 1826, ele e Margaret começaram a ter um caso. E em 1827, no ano seguinte, Burke foi para Penicuik para trabalhar na colheita e foi então que ele conheceu o Hare. E logo assim que eles se conheceram, ambos já começaram a se tornar amigos, se falavam bastante. E quando o Burke voltou para Edimburgo, ele veio a se hospedar numa hospedaria que o Hare tinha. Vários vizinhos e vários hóspedes desse lugar falaram que a casa era muito barulhenta quando os dois estavam conversando, eles brincavam muito, bebiam muito. Ou seja, já podemos imaginar como era a situação daquele local. E é aí que começam os assassinatos. O primeiro caso de que se tem registro sobre algum tipo de morte envolvendo os dois foi em 29 de novembro de 1827, quando um hóspede da casa de Hare chamado Donald veio a morrer de causas naturais e ele já devia um certo dinheiro da pensão. Ele devia em torno de 4 libras esterlinas. E depois que Hare meio que lamentou a sua perda financeira para Burke, ele teve uma brilhante ideia, vamos dizer assim. Uma brilhante não, uma macabra ideia. Logo após o enterro de Donald, o caixão foi retirado e eles decidiram vender o corpo de Burke para um dos anatomistas locais. Foi então que no anoitecer, os dois caras, tanto Burke quanto o Hare, depois os dois rapazes levaram o corpo de Donald até a Universidade de Medicina de Edimburgo, onde decidiram procurar, eles não sabiam ainda, eles decidiram procurar alguém que quisesse comprar aquele corpo. Depois que Burke deu seu depoimento, segundo ele, eles procuraram um médico e esse médico informou que tinha um cara chamado Knox que queria comprar um corpo, que precisava de corpos. Quando ele chegou na Praça dos Cirurgiões, que era onde ficava meio que a sala de Knox, vários alunos queriam comprar o corpo, queriam dar vários palpites sobre o preço, mas foi então que Knox fechou o negócio com praticamente 7 libras esterlinas. Foi então que eles decidiram dividir essas libras quase que meio a meio. O Hare ficou com 4 libras esterlinas, que era meio que o aluguel atrasado de Donald, e o Burke ficou apenas com 3 libras. Depois, novamente, com o depoimento posterior de Burke, quando ele e o Hare estavam saindo da universidade, um dos alunos chegou até eles, parou eles e falou: olha, o Knox falou que se caso vocês quiserem trazer mais corpos, ele vai ficar muito feliz em recebê-los. Mas aí que tá, não se sabe quando começou essa onda de assassinato, já que eles começaram a perceber que era um negócio muito lucrativo para eles. Já que o Burke fez 2 confissões completamente diferentes uma das outras. Mas por que eu tô falando de Burke e não de Hare que deu as confissões? Porque não deu tempo dele dar as confissões, já que ele foi morto depois disso. Mas isso eu vou deixar mais pra frente. O primeiro dos depoimentos aconteceu no dia 3 de janeiro de 1829. E a segunda foi meio que uma forma de entrevista onde ele estava dando uma série de entrevistas sobre os assassinatos e aconteceu no dia 7 de fevereiro daquele mesmo ano. A maioria das pessoas concorda que o primeiro assassinato ocorreu por volta de janeiro a fevereiro de 1828. Foi quando um operador de moinho chamado Joseph, que estava hospedado na casa de Hare, Joseph ficou doente e a esposa de Hare
meio que ficou preocupada em o Joseph espalhar aquela doença para o resto dos inquilinos. Foi então que o Burke e o Hare decidiram meio que conversar com esse cara, deram uísque, e foi então que eles... E no final disso tudo, quando o cara já estava mais pra lá do que pra cá, de bêbado, eles decidiram matar o Joseph. Hare sufocou o Joseph com as próprias mãos, enquanto Burke ficava na parte de trás do corpo para impedir que ele se movesse muito e que fizesse algum tipo de barulho. E esse praticamente foi o começo de uma onda de assassinatos bem macabros, para se dizer a verdade, e onde o Hare começou a utilizar do seu estabelecimento para poder chamar novas vítimas e fazer dinheiro. Já que praticamente eles estavam recebendo quase 7 libras esterlinas por cada corpo, ou seja, era um negócio muito lucrativo. 7 libras esterlinas era uma grana, sabe, alta naquela época. As próximas vítimas que foram mortas na casa de Hare muitas vezes não estavam doentes e todas as vezes elas foram mortas do mesmo jeito, por estrangulamento. Já o Robert Knox, que era o médico que eu fui falando que é o Knox, mas eu vou falar só Knox mesmo pra não ficar falando Robert Knox. Enfim, ele pagava uma certa grana, ele pagava bem, ele ficava feliz em receber. Ele nunca se questionou. Na verdade, eu acho que ele se questionou, mas ele meio que se fingia de demente, já que ele estava ganhando com aquilo, vamos dizer assim. O médico nunca fazia perguntas a respeito sobre como eles conseguiam esses corpos e como aqueles corpos pareciam ser tão, assim, frescos, já que alguns ainda apareciam na sua sala de anatomia ainda quentes. Mas, assim, eles falam que como o Burke, ele era coveiro, ele dava desculpa, tipo, eles morreram, enfim, morreram há pouco tempo, enterrei, trouxe pra cá, ou a família deixou trazer pra cá. Enfim, essa provavelmente era desculpa, ou talvez o Robert Knox queria apenas, sabe, se livrar daquela história toda pra poder livrar a barra dele. As próximas vítimas que se tem conhecimento é uma mulher chamada Abigail Simpson e um homem inglês, mas que não tem o seu nome conhecido. Ele era vendedor de fósforo, se hospedou na casa de Hare e veio a adoecer. Já Abigail era uma mulher aposentada que tinha uma pensão na cidade vizinha, mas ela veio visitar Edimburgo para completar a renda que ela recebia da pensão vendendo sal, ou seja, ela queria comprar sal para poder revender. Foi então que em 12 de fevereiro de 1828, a única data exata que o Burke deu na sua declaração, ela foi meio que convidada a beber em uns botiquinhos, não é botiquinho essa palavra, mas por falta de palavra que eu acabei esquecendo, né? Ela começou a beber e quando ela estava mais pra lá do que pra cá para conseguir voltar à sua casa, foi então que eles meio que convidaram ela a se hospedar na casa, a passar um tempo com a Margaret Hare. E enquanto o Hare saía para dar alguma volta, fazer qualquer outra coisa, a Margaret deu o uísque suficiente para fazer a mulher ficar desacordada. Quando o Hare voltou, ele matou a mulher tampando o seu nariz e tampando também a sua boca, ele não estrangulou ela, mas meio que matou ela de sufocamento. Quando Burke foi chamado para sua casa, eles levaram seu corpo até a faculdade. Um dos alunos chegou a desconfiar de tudo aquilo, tipo, como é que um corpo ainda quente chega na faculdade? Porém, eles deram uma desculpa de que eles conheciam uma velha que tinha um bar local, um quiosquezinho, e essa mulher tinha bebido até morrer, e foi então que eles compraram o corpo dessa velha e iam dividir o lucro entre si. Eles praticamente não esperavam as vítimas, sabe, ficar um tempo na cidade. Ele simplesmente se hospedou, morreu. Era nesse nível praticamente. O próximo assassinato aconteceu em maio de 1828, quando uma senhora se hospedou na casa de Hare. O Hare embriagou ela e, novamente, matou ela sufocada. Essa era praticamente o modus operandi deles. Chegava na pensão, eles embebedavam e depois meio que matavam a pessoa. Uma outra vítima, que depois de 2 outras vítimas, o Burke meio que estava passando pela rua onde ele encontrou, depois de algumas mortes, o Burke encontrou uma outra possível vítima, que foi quando ele estava andando pela cidade à noite e viu uma mulher extremamente bêbada sendo carregada por um policial. Ele se ofereceu ajuda, falou, tipo, sabe, dá ela que eu levo ela pra casa. O policial simplesmente aceitou e deu ela, falou assim, então tá, leva ela. E foi então que
ela foi morta e também foi vendida a Robert Knox. Uma coisa que meio que fez os dois brigarem foi quando, em junho de 1828, o Burke, junto com a Ellen McDougall, decidiram visitar o pai dela, e nesse meio tempo, o Burke sabia que o Harry estava precisando de ajuda, já que a pensão não estava dando tanto dinheiro assim. Foi então que ele até mesmo tentou vender algumas roupas para poder ajudar ele nessa despesa. Mas quando eles voltaram, eles descobriram que o Harry estava vendendo roupas novas, estava muito bem de vida, e quando questionado, ele negou que tivesse vendido outro corpo, mas Burke perguntou a Robert Knox, onde ele confirmou que sim, ele tinha vendido outro corpo, e era no valor de 10 libras. Os dois brigaram, deixaram de se falar durante um tempo, mas assim, eles queriam ter mais dinheiro. Essa briga não durou muito, já que eles queriam ter esse dinheiro, e meio que o único chamariz para poder juntar era a hospedagem de Harry. Depois de mais ou menos algumas semanas dessa briga, uma das parentes de Ellen McDougall foi visitar a cidade onde se hospedou na casa dos Hare, mas infelizmente ela também veio a morrer na mão dele. Burke disse que a esposa de Harry estava querendo matar a Ellen McDougall pelo motivo de que ela era escocesa e eles não iriam poder confiar nela, já que não era da Grã-Bretanha. Em novembro, uma das mortes meio que chocaram, mas assim, foi quando, em novembro de 1828, um homem chamado Wilson, que era uma pessoa que tinha deficiência tanto psicológica como também física, foi atraído até a casa dos Hare, onde foi convidado para tomar whisky. Mas o Wilson não gostava tanto de whisky assim, então quando os homens o levaram para cima para ser assassinado, ele não estava tão desacordado assim, ele estava bastante até sóbrio e tentou lutar contra os dois. Mas, infelizmente, ele foi assassinado também. No dia seguinte, quando o Robert Knox meio que começou a fazer aula de anatomia, vários dos seus alunos que eram daquela cidade reconheceram Wilson e começaram a questionar o Robert como ele tinha conseguido aquele corpo e, tipo assim, por que o Wilson tinha desaparecido. Então eles começaram a juntar algumas peças. É claro que o Robert negou que fosse o Wilson, e quando a notícia de que o Wilson tinha desaparecido, o Robert dissecou o corpo antes, meio que fez a autópsia, meio que burlou para que eles não reconhecessem que fosse o Wilson, aquele carinha ali. Tanto que a cabeça de Wilson e também os pés deles, que eram aleijados, foram removidos antes da perícia criminal oficial acontecer. A última vítima foi Margaret Douchert, que foi atraída para a casa dos Hare quando o Burke disse que a sua mãe também era uma Douchert e também era da mesma área da Irlanda, que era da onde a mulher vinha. A mulher foi convidada, ela foi de bom grado e eles começaram a beber. Hare não estava na casa naquele momento, mas a esposa foi em busca dele e enquanto eles bebiam, o Hare chegou. Porém, meio que o que estragou, vamos dizer assim, toda essa emboscada foram dois outros inquilinos chamados Anne e Jamie Gray, que estavam hospedados. Eles foram convidados a se retirar, até mesmo pagaram para eles se hospedarem em um outro local, já que aquela mulher era uma parente deles e eles queriam ter um certo sossego. Foi então que por volta das 9 horas da noite daquele mesmo dia, um dos Gray voltou para a hospedagem para poder buscar a sua roupa e também a roupa dos seus filhos, e foi então que eles viram que a Douchert estava bebendo, estava cantando, todo mundo ali junto. Ele não desconfiou de nada, já que era parente, ou seja, meio que levou aquilo e seguiu sua viagem. E embora o Burke e também o Hare tenham brigado por qualquer outro motivo naquela mesma noite, posteriormente eles assassinaram a Douchert. Posteriormente, o seu corpo ele foi guardado perto de uma pilha de palha, meio que na parte de trás da cama, na parte, sabe, dos pés da cama. Mas o que mais foi estranho nessa parte é que eles colocaram o corpo de Douchert na mesma cama que a Anne estava hospedada. Ou seja, no outro dia, quando ela foi lá checar, pegar algumas outras coisas e também poder ver o que estava acontecendo, ela achou muito estranho que Hare não estava deixando ela ir até a sua cama e ela começou a desconfiar de que algo estava de errado. Porém, na tarde daquele dia, James e Anne ficaram sozinhos na casa e, meio que de curiosidade, a Anne foi até a sua cama e mexeu na palha, descobrindo assim o corpo de Douchert.
Os dois foram, obviamente, alertar a polícia depois daquela descoberta. Isso enquanto o Burke e o Hare estavam se preparando para poder levar o corpo de Dolchert. A polícia chegou até o local e lá descobriram várias manchas de sangue em roupas, no assoalho, e as suspeitas sobre o assassinato e o motivo do assassinato e tudo mais, e os suspeitos, obviamente, de quem assassinou, começaram a aumentar ainda mais quando o Burke e a sua esposa começaram a dar certas discordâncias em suas confissões quanto à saída de Margaret Dolchert da pousada dos Hare. Foi então que o corpo tinha sido levado para Robert Knox. Eles foram até a sala do cirurgião e descobriram que o corpo de Margaret Dolchert estava sendo dissecado naquela aula. Burke foi dado durante várias confissões como sendo a cabeça, a mente por trás dos 16 assassinatos naquele mesmo ano. Lembrando que durou apenas, um ano para eles assassinarem 16 pessoas. Por isso, ele foi julgado e sentenciado à forca em janeiro de 1829, sendo morto também em janeiro. Ou seja, não deu tempo dele fazer tantas confissões assim, ou dar até mesmo algumas entrevistas. Ele foi executado em um público de quase 25 mil pessoas. E, ironicamente ou não, o seu corpo foi usado em uma aula de dissecação enquanto os policiais viam e também alguns alunos aprendiam também sobre algumas partes do corpo humano. Já Hare teve uma sentença muito mais leve do que a de Burke, já que ele foi libertado em fevereiro de 1829, mas ele teve que se mudar de Edimburgo meio que na força do ódio, já que várias pessoas começaram a reconhecer ele e queriam simplesmente matar aquele cara. Com toda razão, obviamente. Logo depois que ele saiu da cidade, na sua primeira parada, ele foi reconhecido e uma multidão começou a se juntar em frente à hospedagem, onde que os policiais tiveram que intervir para que ele pudesse sair escondido daquele local. Depois disso, não se tem mais notícia de Hare, não se sabe o que ele fez depois disso, mas o que se sabe é que o Robert Knox, aquele doutor/professor, não deu qualquer declaração falando que ele era culpado ou quem era o culpado, mas a sua carreira começou a decair muito, já que ele também recebeu uma certa fama por ser cúmplice dos assassinatos. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.